Olha, se tem um livro que mexe com a cabeça de todo mundo, que gera debate e curiosidade há séculos, esse livro é o Apocalipse, não é mesmo? Suas páginas já causaram medo, fascínio, esperança, mas afinal, qual é a verdadeira mensagem por trás de tanto mistério? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. E para a gente já começar a entender o tamanho do desafio, olha só o que o teólogo R.H. Charles disse, sem rodeios. Para ele, o Apocalipse é simplesmente o livro mais difícil de toda a Bíblia. E acredite, ele não estava nem um pouco sozinho nesse pensamento. E aqui é que a coisa fica interessante, porque existe um paradoxo enorme. De um lado, a gente tem gigantes da teologia, como João Calvino, que simplesmente se recusou a comentar o livro. Martinho Lutero também ficou anos meio que evitando o assunto. Por outro lado, tem o que o D. Campbell Morgan falou, que é justamente para esse livro, com todo o seu mistério, que muita gente corre nos momentos mais difíceis. Ou seja, ele é complicado, mas tem um poder de atração incrível. Ok, então a gente pode pensar, se é tão complicado assim, por que perder tempo com ele? A resposta, na verdade, é que ele tem um papel fundamental, quase como a peça final de um quebra-cabeça gigantesco. A importância dele pode ser vista em 4 pontos principais. Primeiro, ele completa a revelação divina. Sem ele, a história ficaria com o final em aberto. Segundo, a mensagem dele fala muito alto em tempos de crise. Terceiro, ele mostra a vitória final do bem. E quarto, e talvez o mais curioso de tudo, ele começa com uma promessa que não se encontra em nenhum outro lugar. E a promessa é essa aí, logo no comecinho. É o único livro da Bíblia que já abre garantindo uma bênção especial para quem lê, ouve e leva a sério o que está escrito ali. Só isso já deveria acender uma luzinha de que tem algo muito especial nessas páginas. E o próprio nome do livro já quebra uma ideia errada que muita gente tem. Sabe quando a gente ouve Apocalipse e já pensa em destruição, em caos? Pois é, a palavra original em grego, apocalipsis, significa o exato oposto. Significa revelação, tirar o véu. A intenção do livro não é esconder, mas sim revelar. Tá, mas quem escreveu essa tal revelação? As pistas são muito fortes e apontam todas para uma mesma pessoa, o apóstolo João. O próprio autor se apresenta como João 4 vezes. Os primeiros líderes da igreja, como Justino e Irineu, não tinham dúvida de que era ele. E até a linguagem, o vocabulário usado, com palavras como logos e cordeiro, conecta diretamente o Apocalipse com o Evangelho de João. Entender quando o livro foi escrito é a chave para entender o porquê. A data mais aceita pelos estudiosos é por volta do ano 95, durante o governo do imperador Domiciano. E essa época não foi nada fácil. Foi um tempo de perseguição pesada contra os cristãos por todo o Império Romano. O próprio João estava exilado na ilha de Patmos. Então, esse cenário de sofrimento é o pano de fundo de toda a mensagem do livro. Beleza, agora a gente vai entrar na parte que, vamos combinar, dá um nó na cabeça de muita gente. A linguagem simbólica. Para entender o Apocalipse, a gente precisa aprender a falar a língua dele, a decodificar os seus símbolos. A gente precisa entender, antes de mais nada, que o Apocalipse é um registro de visões. Não é um jornal, não é um livro de história literal. E para conseguir descrever essas visões, o autor usa uma linguagem cheia de símbolos. Números e cores, por exemplo, não são só detalhes, eles são códigos e cada um tem um significado profundo. O número 7, por exemplo, ele aparece o tempo todo. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. O 7 na linguagem bíblica simboliza perfeição, algo completo, a plenitude divina. É o número da totalidade. O 12 é outro número fundamental. Ele representa o povo de Deus. Pensa só, 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo. O 12 simboliza a totalidade do reino de Deus, tanto antes quanto depois de Cristo. E claro, não podia faltar ele, né? O famoso 666. Muita gente quebra a cabeça tentando descobrir quem é a pessoa por trás do número. Mas, simbolicamente, a ideia é outra. Se o 7 é a perfeição de Deus, o 6 é o número do homem, que sempre fica um pouco aquém. Então 666 seria o homem tentando ser Deus, a imperfeição humana no seu auge, uma espécie de trindade do fracasso. As cores também têm o seu próprio dicionário simbólico. O branco, por exemplo, fala de pureza e justiça, o roxo, de realeza. Mas também temos os tons mais sombrios, o preto simbolizando fome e sofrimento, o vermelho, guerra, e aquele amarelo meio pálido, desbotado, representando a própria morte. Cada cor é uma pincelada que ajuda a pintar o quadro da visão. Certo.
A gente já tem o autor, o contexto, a linguagem dos símbolos, mas como é que a gente junta tudo isso? Bom, aqui entram o que os estudiosos chamam de chaves de interpretação. São como 4 lentes diferentes que a gente pode usar para ler o livro. Basicamente, são 4 escolas de pensamento. A visão preterista diz que, olha, quase tudo no livro já aconteceu lá no primeiro século, na época do Império Romano. A historicista vê o Apocalipse como um grande mapa da história da Igreja, do começo ao fim. Já a visão espiritual não se prende a eventos históricos. Para ela, tudo é símbolo de verdades espirituais eternas. E por último, a visão futurista, que defende que a maior parte das profecias ainda vai acontecer lá no fim dos tempos. Dessas 4 chaves, qual será que a nossa fonte de estudo, o comentário bíblico Moody, usa para abrir a porta do Apocalipse? Pois bem, a resposta é que a linha seguida aqui nesta análise, baseada no comentário, é principalmente a futurista. Isso quer dizer que a interpretação principal é que os eventos mais marcantes do livro, especialmente do capítulo 4 em diante, ainda não aconteceram. Eles estão guardados para o futuro, para o período que antecede o fim da era em que vivemos. E então, depois de tudo isso, com o contexto histórico, a linguagem dos símbolos e essas chaves de interpretação em mãos, a gente volta ao início. Aquele livro que antes parecia totalmente selado, indecifrável, talvez agora comece a se abrir um pouquinho. A pergunta que fica no ar é, com essas ferramentas, que cara o livro mais enigmático da Bíblia passa a ter?